A história começa com o Senhor Demônio apresentando sua principal e mais temida equipe. Primeiro, temos Sylphid, conhecido como o Conjurador da Tempestade Final, alguém com quem você não quer mexer. Em seguida, temos Ulmandra, a feroz cavaleira de assalto e poderosa chama, pronta para incinerar qualquer um que estiver em seu caminho. E por último, na fila, está Genome, o cavaleiro da Barreira da Terra, tão sólido quanto uma montanha. No entanto, há uma lacuna evidente na formação. Ele está faltando um quarto membro, então ele usa magia de invocação e traz alguém de outro mundo. Apresentando como Ushimura, um suposto expatriado do exterior. A história então muda de foco para Ushimura, que toma um momento para refletir sobre sua vida miserável. Ele é apenas um trabalhador comum que lutou para encontrar um emprego após uma difícil busca e, quando finalmente conseguiu ser contratado, trabalhou arduamente. Mas seus colegas de trabalho bajulavam o chefe e foram promovidos, deixando-o sem ser notado. Mesmo assim, ele manteve a esperança até receber um aviso de transferência. Foi quando começaram os rumores. Seus colegas descobriram que ele estava sendo enviado para um maldito projeto de construção no exterior. Acontece que o gerente secretamente despejou essa bagunça nele. A onda de desespero o atingiu, pois esse projeto era notório por ser um cemitério de carreiras. Mas ele chegou no novo país de qualquer forma, tentando manter o otimismo, embora ele não tenha durado muito. O canteiro de obras estava uma bagunça, sem equipamentos adequados e os trabalhadores estavam desmotivados. Ele tentou conversar com eles, mas nada funcionou. Ele até entrou em contato com a empresa e pediu um orçamento maior para poder consertar a bagunça, mas foi recusado. Eventualmente, os trabalhadores o abandonaram, deixando-o sozinho no local. Mas ele não desistiu e decidiu enfrentar os problemas de frente, enfrentando-os um a um. Com o tempo, sua determinação fez os trabalhadores voltarem e começarem a ajudar. Agora, as coisas finalmente pareciam melhorar, até que ele recebeu outra ligação de sua empresa, dizendo que ele seria transferido novamente para outro país. Ele foi, mas dessa vez começou a questionar tudo. Qual era o propósito de todo esse esforço? Justo quando estava perdido em pensamentos, do nada, um scotercão, o fiel companheiro do caminhão de moedas, o atropela. A próxima coisa que ele sabe é que acorda em um mundo completamente diferente. Ele se pergunta onde diabos está, mas então ouve o Senhor Demônio chamá-lo pelo nome. Agora, Ushimura não pode deixar de se perguntar como essa figura temível poderia saber quem ele é. O Senhor Demônio informa a Ushimura que foi ele quem o convocou e oferece a ele uma vaga entre os 4 grandes, especificamente como expatriado do exterior. Ushimura fica confuso, perguntando-se por que um Senhor Demônio escolheria um homem fracassado como ele. É então que o Senhor Demônio começa a ler o histórico de trabalho de Ushimura. Ele revela que Ushimura foi transferido para o exterior após 5 anos com a sua empresa e lançou operações locais com sucesso, aprendendo um novo idioma e treinando a força de trabalho local. O Senhor Demônio acrescenta que sabia que Ushimura era o candidato perfeito assim que viu suas conquistas. Por um momento, Ushimura sente uma faísca de validação, pois faz com que alguém reconheça seu trabalho árduo, mas a ideia de trabalhar para um Senhor Demônio faz com que ele sinta que está caindo da escada humana, em vez de apenas da escada corporativa. O Senhor Demônio continua, tentando melhorar a oferta, explicando os benefícios do cargo de um dos 4 grandes. Ushimura receberia um salário generoso, benefícios completos e autoridade equivalente a um diretor em seu mundo. Ele até poderia escolher sua própria equipe e ter seu próprio escritório, mas Shimura não pode negar que esses termos são tentadores, especialmente para alguém acostumado a ser tratado como ninguém. Então, recusar tal oferta é difícil para um fracassado como ele. Ainda assim, o Senhor Demônio não o pressiona e até lhe dá a opção de retornar ao seu antigo mundo. Mas Shimura fica surpreso e impressionado com o fato de o Senhor Demônio realmente respeitar os direitos dos empregados. Quando é perguntado sobre sua decisão, Ushimura hesita, atormentado pelas lembranças de como seus empregadores anteriores o trataram. Ele confessa que nunca ninguém valorizou seu trabalho, o que deve significar que ele falhou constantemente em atender às expectativas. Ele conclui que não passa de lixo, indigno da oferta do Senhor Demônio, e pede para ser enviado de volta. Mas o Senhor Demônio interrompe com um grito estrondoso, dispensando as mentiras tóxicas enviadas a ele por seus antigos chefes. Ele explica que eles não conseguiram ver o esforço e a diligência que Ushimura colocou em tudo, mas ele viu. O Senhor Demônio insiste que escolheu pessoalmente Ushimura e acredita que ele pode atingir seu pleno potencial, e o incentiva a afastar suas inseguranças e decidir se está pronto para abraçar essa oportunidade. Mas antes que Ushimura possa responder, Ulmandra entra para objetar. Ela argumenta que um simples humano não tem lugar entre os 4 grandes. Então, Sylphid e Jun a apoiam, claramente compartilhando suas dúvidas sobre as qualificações de Ushimura.
O Senhor Demônio decide que um teste é a única maneira de resolver a disputa e anuncia que o Mandra terá que provar seu valor, e se passar, ele se juntará oficialmente aos quatro grandes. Ele afirma com confiança que isso resolverá qualquer dúvida. O Mandra, ansiosa por um desafio, adora a ideia e se prepara para lutar com Ushimura diretamente. Ela menciona que os convocados de outros mundos devem ter poderes especiais, e sem esperar, lança um golpe com toda a sua força diretamente nele para testar suas habilidades. Mas o Mandra entra em pânico e congela de medo, e o Senhor Demônio rapidamente intervém para protegê-lo. O Mandra fica irritada e exige saber por que ele está protegendo esse fraco, e o Senhor Demônio aponta o óbvio: o Mandra já desmaiou pela pura onda de energia que ela liberou e ela nem sequer conseguiu acertar o golpe. Todos ficam chocados, tornando-se ainda mais convencidos de que ele não está à altura de se juntar aos quatro grandes. Então, o Mandra pressiona ainda mais, perguntando se o Shimura sabe usar magia ou tem algum poder único. O Senhor Demônio admite que o Shimura não tem, ele é apenas um humano comum. Essa revelação deixa o Mandra completamente perplexa, e ela se recusa a aceitar que um simples humano poderia algum dia estar entre os quatro grandes. Ela explica que o exército do Senhor Demônio é composto por espíritos malignos, demônios e demi-humanos, todos constantemente lutando pela supremacia. Como alguém como Shimura poderia sobreviver em tal caos? John intervém, apontando que, na verdade, são os demônios que causam a maior parte dos problemas, gerando uma discussão entre ele e o Mandra. A briga deles revela que John é um demi-humano, o que adiciona uma camada de tensão à situação. O Senhor Demônio reconhece as rixas internas em seu exército e concorda que o Shimura não é fisicamente robusto, mas esse não é o motivo de tê-lo convocado. Ele enfatiza que a verdadeira força de Ushimura está em sua inteligência, não em seus músculos. Nesse momento, Ushimura retoma a consciência, tonto, mas alerta o suficiente para implorar ao Mandra que pare seus ataques. O Senhor Demônio o acalma, explicando que ele não foi convocado para combate, mas sim por suas habilidades estratégicas. Então, o Senhor Demônio estabelece o desafio: o exército demoníaco está tentando forjar alianças com raças vizinhas, como salamandras e lobisomens, mas as negociações com os minotauros chegaram a um impasse. Ele então diz que o teste de Ushimura será negociar com os minotauros e mostrar seu valor conquistando sua confiança para trazê-los ao exército demoníaco. Ao ouvir isso, Ushimura sente que o nível de dificuldade dessa tarefa rivaliza com a aprovação de um exame difícil. Então, o Senhor Demônio aconselha-o a consultar o Mandra para mais detalhes, já que ela estava lidando com as negociações anteriormente. A cena então corta para Ushimura e o Mandra enquanto seguem em direção à sala do líder Minotauro. O Mandra parece convencida de que Ushimura não tem chance de passar no teste. Honestamente, Ushimura também não tem tanta certeza. Afinal, como ele poderia esperar se tornar um dos quatro grandes sem poderes especiais? No entanto, lá no fundo, ele sente uma centelha de determinação, porque sempre quis trabalhar para alguém que realmente precisasse dele. Portanto, a confiança do Senhor Demônio nele é algo que ele não quer decepcionar. Quando chegam à sala do chefe Minotauro, Ushimura percebe o quão enorme ela é. O Mandra então o avisa que os Minotauros são criaturas naturalmente violentas, o que não ajuda muito a acalmar seus nervos. No momento em que ela abre a porta, Ushimura congela de medo ao ver o chefe Minotauro, uma presença imponente e ameaçadora. Sentindo o pânico de Ushimura, o Mandra intervém, tentando negociar com o chefe. No entanto, a conversa rapidamente vai para o fundo e a frustração de Mandra começa a transbordar. Ushimura observa enquanto o temperamento dela explode, percebendo que ela não tem a menor ideia de como lidar com negociações. Eventualmente, eles são forçados a sair da sala. Fora da sala, o Mandra explica a situação. Ela conta a Ushimura que os Minotauros inicialmente estavam empolgados com a ideia de se unir ao exército demoníaco, e as discussões iniciais foram tranquilas. Mas quando ela apresentou os termos do acordo ao chefe deles, Terius, ele simplesmente disse não. Não importava quantas vezes as negociações fossem retomadas, a resposta dele nunca mudava. E, para piorar, ele trouxe pilhas de palha que cheiravam mal e espalhou por toda a sala, forçando-os a confiscar tudo. Ela então, frustrada, culpa o fracasso da negociação completamente em Terius e deixa a situação nas mãos de Ushimura. Enquanto o Mandra se afasta, Ushimura vaga pelos corredores, tentando descobrir seu próximo movimento. Ele começa a se questionar se é capaz de se comunicar com uma figura tão imponente e intimidadora como Terius. Então, ele lembra de uma situação semelhante de sua vida anterior. Um de seus clientes costumava rejeitar todas as propostas que ele fazia e Ushimura pensava que o acordo iria desmoronar. Mas havia algo nos olhos do cliente que contava uma história diferente. Inspirado por essa lembrança, Ushimura tem uma ideia e decide enfrentar o problema. Mais tarde, o Mandra reporta ao Senhor Demônio, informando de que Terius ainda se recusa a negociar.
Ela duvida que o Shimura consiga fazer algum progresso, mas o Senhor Demônio permanece confiante, certo de que o Shimura terá sucesso. Depois de sair da sala do trono, o Umandra percebe o Shimura nos corredores, reunindo as palhas fétidas confiscadas de Terius. Confusa, ela pergunta o que ele está fazendo, mas o Shimura responde que está se preparando para ter uma conversa adequada com Terius. O Umandra insiste que falar com alguém tão arrogante quanto Terius é impossível, mas o Shimura retruca dizendo que ela está sendo muito rápida em julgar. Ele explica que as negociações estagnaram devido a uma lacuna cognitiva entre Terius e o exército demoníaco, e para superar isso, eles precisam construir confiança, fazendo contato visual e entendendo a perspectiva dele. Com uma confiança renovada, o Shimura diz a ela para assistir e aprender, porque ele vai fazer isso funcionar. O Umandra percebe que o olhar patético que ele tinha antes desapareceu. No dia seguinte, curiosa sobre o resultado, o Umandra vai verificar a situação entre o Shimura e Terius, mas, em vez de encontrá-los, ela descobre um caos na sala. Imediatamente se pergunta se eles falharam em chegar a um acordo e acabaram brigando, mas, quando está prestes a tirar conclusões precipitadas, o Shimura se aproxima. Ela grita furiosamente, acusando de destruir o castelo e exigindo saber onde Terius está. Ele, calmamente, explica que Terius está com o Senhor Demônio finalizando os detalhes da fusão. O Umandra fica chocado e pergunta como ele conseguiu realizar tal milagre em uma única noite. O Shimura revela que, após as negociações de ontem, os Minotauros concordaram em se juntar ao exército demoníaco, e ela fica surpresa por ele ter conseguido fazer Terius concordar com os termos do acordo durante a noite. Ela o pressiona por uma explicação, e o Shimura a leva até a sala do trono para dar mais detalhes. Ele começa a explicar que Terius nunca realmente se recusou a negociar e, do ponto de vista dele, tudo estava indo bem, mas então o Shimura se lembra de um incidente de seu trabalho anterior, onde um cliente sempre dizia não durante as negociações. Naquele momento, ele pensou que o acordo estava desmoronando, mas, quando estava prestes a desistir, o cliente inesperadamente apertou sua mão e concordou com o acordo. Eles haviam visto o debate acalorado como um sinal de verdadeira paixão e envolvimento e só queriam continuar discutindo os termos com ele. O Shimura então explica que, para alguns, discussões emocionais e até mesmo brigas são uma maneira de construir confiança e mostrar comprometimento. Ele continua a explicar o mal-entendido e diz ao Umandra que Terius ficou genuinamente confuso quando ela afirmou que as negociações haviam falhado e ele não sabia o que tinha dado errado. O Shimura revela que os Minotauros têm uma regra simples, eles sempre levam palha quando ficam fora de casa, porque, sendo tão grandes, evitam usar a cama de outra pessoa para não danificá-la. E quando sua palha foi confiscada, Terius não teve escolha a não ser dormir no chão. Isso o deixou privado de sono, e sua incapacidade de explicar a situação fez com que ele parecesse zangado, quando na realidade ele estava apenas ansioso e desconfortável. Ao ouvir isso, o Umandra percebe que o problema veio de sua própria abordagem. Ela admite que deveria ter considerado a perspectiva de Terius durante as negociações. No entanto, Terius intervém, assumindo parte da culpa. Ele reconhece que não percebeu que seu comportamento poderia parecer rude. Ele pede desculpas sinceramente, apertando a mão de Umandra e agradecendo ao Shimura por ter intervido e resolvido a questão de forma tão tranquila. Após isso, Terius sai com sua palha, satisfeito com o resultado. O Umandra fica maravilhada com a habilidade de Shimura de identificar o verdadeiro problema quando ninguém mais conseguiu. O Senhor Demônio elogia o Shimura, declarando que sua capacidade de perceber o que os outros ignoram é seu verdadeiro poder. Em seguida, ele anuncia que o Shimura passou oficialmente no teste, confiante de que ninguém se oporia à sua inclusão no exército. O Senhor Demônio então instrui-o a levantar o braço direito, e quando ele o faz o rei coloca uma pulseira em seus pulsos, simbolizando seu status como um membro dos Quatro Grandes e então o incentiva a trabalhar com confiança, sem deixar que sua inexperiência o impeça. O Shimura, então, agradece com gratidão ao Rei Demônio pela confiança. O Umandra também o reconhece, levantando o braço e pedindo para que ele faça o mesmo. Eles trocam um tipo de toque de braço e ela explica que, em sua tribo, esse gesto significa aceitar alguém como parte de seu grupo. No entanto, ela fica corada e rapidamente adiciona que ele não deve entender errado, pois ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se tornar um membro completo dos Quatro Grandes.